Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Adoradores Ligados. Amado, compartilhar aqui com vocês um acontecimento que aconteceu recentemente no dia 6 desse último sábado, Que a cantora Joelma, ela publicou que Jesus está voltando em um sonho que ela teve. Ela faz um relato. E vamos ver aqui também nesse vídeo que o pastor Eliseu Rodrigues, ele culpa a igreja por falsos pastores. Pois eles são rebeldes. Tu, filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Adoradores Ligados. Deixe o seu like para nos ajudar, compartilhe o vídeo, inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação para receber vídeos novos atualizados. E que Deus nos abençoe. No último sábado, ela diz também que é importante colocar Deus em primeiro lugar na vida e que temos de buscar o reino dos céus e a sua justiça. Isso aconteceu durante um show realizado pela cantora Joelma no último sábado do dia 6, em Itaúba. Recentemente, ela iniciou a sua fala dizendo: "Deixe eu dividir com vocês uma coisa, gente", disse a cantora. E continuou: "Por esses dias eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava numa montanha à noite e várias pessoas estavam comigo", iniciou ela. "A gente estava fugindo porque nós éramos cristãos, nós éramos perseguidos e aquela noite fazia uma lua muito grande e dava para ver o céu, as nuvens, e as nuvens começou a cair. Mas disse ela: nuvem não cai, Jesus está voltando." Eu chorava muito e pode ter certeza, gente, ele está voltando, disse Joelma. A cantora se emocionou tanto e chega a contar que é importante colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas e buscar o reino dos céus e a sua justiça. E ela diz mais: infelizmente, não podemos salvar aqueles em que a gente ama, disse ela. Só podemos orar. E cada um com Deus e Deus com cada um. Ela continua dizendo: é que seja agora, gente. É de graça. É para todos. Não custa nenhum centavo. Ela disse: basta aceitarmos aqui do lado esquerdo do coração. Só você e ele e vocês. E continuou a cantora. Ela também destacou que apenas Deus conhece as angústias e dores que nós passamos e que é importante lembrar que somos único e amado por Ele, disse ela, porque só Ele sabe o que você passa aqui dentro. Ninguém pode sentir, só Ele. E o que vale é o que Ele diz da gente e que Ele te ama e que você é único e vocês filhos. Então, não se importe com o que as pessoas pensam ou diga de você. Diga para você mesmo: eu sou único, eu sou amado
Eu sou filho do amado, do dono do universo. E viva Jesus Cristo! Finalizou ela. O pastor Eliseu Rodrigues, durante uma ministração no Congresso Gideões Missionário da Última Hora. Na sua ministração, que ocorreu no mês de abril, na cidade de Palmeiras, ele fala sobre os falsos pastores que atuam no Brasil. É que, na sua pregação, o pastor, ele alertou a igreja brasileira sobre os perigos dos falsos pastores que pregam uma teologia liberal ou a teologia quase. Ele afirmou que quem faz parte dessas igrejas é tão falso quanto os pastores que lideram a instituição, segundo o pastor. Mas, segundo Rodrigues, essas igrejas funcionam como uma quadrilha que se autoprotegem como membros e líderes que não seguem a palavra de Deus. O pastor ainda ele enfatiza que é preciso comparar a pregação de hoje com o que foi pregado pelos pastores ou os patriarcas ou pelos profetas bíblicos para sabermos que se a palavra é falsa ou verdadeira. Se não tem Cristo para te ouvir. E ele disse que as igrejas é culpada, ela mesma. A igreja é culpada. Ela merece o pregador que tem, completou o pastor. Veja o vídeo. Pode, abra comigo sua Bíblia. Ezequiel, capítulo de número 2. Ezequiel, capítulo de número 2. Que bênção ver a graça de Deus sobre esta festa missionária na capital das missões. Enxergar um povo sedento pela presença de Jesus e pela sua poderosa palavra. Ezequiel, capítulo de número 2. Eu quero ler com os irmãos, por favor, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta durante a pregação. Capítulo 2, versículo 1 de Ezequiel. A voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam,
quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles. É tudo casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois eles são rebeldes. Tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca, come o que eu te dou. Então eu vi que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Queridos, cada um de vocês, por favor, podem tomar o vosso assento. Pastor Zilmar, missionária Maria Inês, é um prazer revê-los. Servir a Deus mais uma vez ao lado de vocês é sempre inspirador. Que o Senhor Jesus continue guardando a vossa família cada vez mais. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor presidente desta convenção, pastor Newton dos Santos, toda a sua família. Minha gratidão, pastor, pelo carinho, pela oportunidade que sempre me é dada para servir ao povo que Deus lhe tem confiado. Que a graça do Senhor continue sobre o seu ministério. Queridos, eu ainda quero agradecer pastor Wesley pelo carinho de sempre. A minha gratidão a Deus pela vida do pastor Israel, sua esposa missionária Monique e cantora. Meu muito obrigado pela vossa amizade. Pastor Júnior Trovão, irmã Luciana Lima, que Jesus os abençoe, os guarde, os use cada vez mais. Pastor Alex, prazer revê-lo. Pastor Juliano Fraga está aqui também, servindo a Deus, pregando a palavra de um modo lindo, como Deus o usa. Pastor Renan Lopes, um prazer revê-lo, que Jesus o abençoe e te dê graça cada vez mais. Irmão Melquisedeque, pelo contato, muito obrigado. E a minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Dessa feita nós estamos com os nossos filhos, o Eliseu Filho e a Esté Caroline. Nossa gratidão pela vida da Aline, cantora Aline Teles. Meu abraço a sua esposa, irmão Pablo. Galego, Silas, parabéns pelo seu aniversário. Galego, obrigado. Silas, mais uma vez, obrigado. Queridos, eu quero falar com vocês sobre a chamada do profeta Ezequiel. Ezequiel, alguém que está num ambiente de cativeiro por causa da disciplina de Deus sobre o seu povo. Antes do cativeiro, Deus levantou profetas, e no meio do cativeiro Deus também levantou profetas. O cativeiro, como eu já disse, veio uma disciplina de Deus para sarar o povo, libertar o povo da doença, do pecado, da idolatria. Como Israel é chamado de casa rebelde, Deus dá ao profeta um chamado extraordinário. Quando eu digo que o chamado é extraordinário, eu digo o modo pelo qual Deus chama a atenção do profeta. Os céus se abrem, ele vê o serviço dos anjos no céu em adoração a Deus. Ele vê que o trono de Deus se move e mistérios lhes foram revelados. Diante de tanta glória, Ezequiel,
no capítulo 1, versículo 28, está escrito que ele se prostra ao perceber a aparência da glória de Deus. E ele diz: vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel tem uma experiência grandiosa e, de modo corporal, ele expressa uma reação diante da glória que ele vislumbra. Mas não é uma queda de meninice, não é uma queda de descontrole emocional, não é uma queda para se chamar a atenção, para se mostrar que eu sou mais espiritual que aqueles que estão no culto em que eu estou e não conseguem sentir nada. Então, pela imposição da mão de alguém que me empurra e que grita no meu ouvido, eu caio, fico lá no chão e depois eu levanto e minha vida continua do mesmo jeito. Não é esse tipo de expressão corporal. Ezequiel viu literalmente a glória de Deus, e ele diz: eu caí com o rosto em terra. É uma prostração em humildade pelo peso da glória de Deus e pelo vislumbre que pela graça lhe foi concedido ter. Quando ele diz que cai sobre o seu rosto, ele está aprendendo com os anjos que no culto, onde Deus é glorificado, sua face, o máximo que pode ser feita com ela é esconder-se. Seu corpo precisa demonstrar reverência diante do soberano que lhe permitiu ver a sua soberania. É algo que ele sabe o que está fazendo. Elias, diante do chamado de Deus na caverna, cobre o seu rosto. Moisés, diante do chamado de Deus em Êxodo 3, esconde o rosto em ato de humilhação. Pedro, ao se encontrar com Cristo na pescaria maravilhosa, prostra-se com a face no chão. É sempre uma prostração para frente, o curvar do corpo em sinal de humildade e reverência diante do soberano que se apresenta. Se ele viu os anjos em adoração humilde diante do grande Deus, por que ficaria ele em pé? Óbvio, diante de autoridades nos levantamos, mas diante da glória de Deus não há quem suporte ficar em pé. É preciso curvar-se. Porém, entenda o que Ezequiel diz: cair com o rosto em terra. Ele cai para frente, ele se encurva, ele se prostra, e ele diz: eu ouvi a voz de quem falava. Eu estou tendo aquela experiência corporal, eu estou manifestando fisicamente o que sinto, mas eu não perdi a consciência. Estou debaixo da glória, mas sei debaixo de qual glória estou. Estou debaixo da glória, mas sei quem está falando comigo. Estou impactado pela glória, mas os meus ouvidos não se fecharam. Eu ouvi a voz de quem falava comigo. Meus irmãos pentecostais, meus irmãos que se alegram na presença de Deus, se comportem como maduros na fé. Deixa Deus te elevar, deixa Deus te encher.
glorifique mesmo. Nossa identidade é se manifestar com voz, em manifestações corporais. Mas não venha para cá fingir de doido. Não venha para cá dizer que não estava entendendo nada, que não viu nada. Não, o Espírito Santo não anula sua consciência quando se manifesta em glória na casa de Deus. Ezequiel diz: eu estou prostrado, mas eu estou ouvindo a voz que fala comigo. Qualquer experiência mística, qualquer experiência poderosa, qualquer experiência especial, desejada, buscada, seja lá o nome que a gente der, sendo do Espírito, jamais tais experiências fecharão nossos ouvidos para a palavra. Quem de fato está em adoração diante de Deus, experimentando alguma manifestação sobrenatural, sua capacidade cognitiva, sua capacidade mental de refletir, raciocinar, entender e ouvir Deus, jamais será anulada. Ele diz: eu estou prostrado, eu estou com o rosto em terra, mas eu estou ouvindo a voz de quem fala. E ele fala o que foi que ele ouviu. Capítulo 2, versículo 1. A voz me disse: filho do homem, ser humano, frágil, impotente em si mesmo, filho do homem. Porque tem gente que começa a ter experiências com Deus e já quer se sentir a quarta pessoa da divindade. Tem algumas experiências com Deus, já não aceita mais ser chamado de irmão. Os títulos começam a valer mais do que o próprio nome. A experiência de um dia já começa a anular o caráter conhecido. Então, diante de uma grande experiência, Deus diz: filho do homem, ser humano, fica em pé e falarei contigo. Mas, Senhor, eu me prostrei diante da glória. Eu me prostrei porque eu estou sentindo. Eu me prostrei porque a glória é tremenda. Ok, gostou? Gostei. Fica em pé que eu quero continuar falando. Fica em pé. Eu quero que você ouça o meu chamado. Eu quero que você entenda o que eu tenho para falar com você. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Se possível, tem como devolver o retorno para mim, por favor? Eu não tenho a voz do Júnior Trovão não, irmão. Me ajuda aí, por gentileza. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Isso é maravilhoso. Entrou em mim o Espírito, ou seja, ele sente uma efusão do Espírito na sua interioridade. Ele sente que há algo de Deus dentro dele. Fisicamente, pastor Gilmar, ele se prostra, mas lá dentro ele sente o impacto. Depois que ele ouve a voz: põe-te em pé e falarei contigo. Ele não se levantou. Deus está mostrando sua incapacidade para cumprir a chamada. Ele é levantado. Entrou em mim o Espírito quando? Quando falava comigo. Deus não levanta ninguém para que ele não escute Deus. E Deus não levanta ninguém que não o escute. Enquanto ele escuta a voz, ele é levantado. E enquanto ele é levantado, me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele é levantado ouvindo Deus, e quando ele é levantado, ele continua ouvindo Deus. Isso é maravilhoso, irmão.
Deus te levanta se você o escuta, e quando de pé você está, para se manter em pé, você precisa continuar ouvindo Deus. Eu ouvi o que ele me falava. Tendo essa experiência e esse comportamento de Ezequiel, diante dessa experiência, vamos aos pontos que eu quero dividir com vocês sobre o chamado do mensageiro Ezequiel. E esses princípios é para a igreja. Eu não vou aqui ficar olhando para a tribuna como se eu estivesse pregando apenas a pregadores. Se eu olhar, é porque eles também fazem parte do culto, também são adoradores, mas os princípios que eu vou entregar aqui são os princípios para a igreja. Por isso que eu lerei o texto e sempre trarei a interpretação a partir das palavras de Cristo e dos apóstolos, pois é assim que a palavra serve para a igreja. Então, eu não estou falando aqui a pastores, eu não estou falando aqui a pregadores, eu estou falando a igreja. E a igreja tem um chamado: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Eu não prego porque eu não tenho dom. Mentira. Você não prega porque é desobediente. Você não prega porque você é preguiçoso. Pregar não é questão de dom, é questão de obediência. A ordem foi: ide e pregai. Atos capítulo 1, Jesus disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o meu espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Vou repetir o versículo: ser-me-eis testemunhas, isso é para a igreja, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que eu repeti o versículo? Porque às vezes nós olhamos esse versículo e colocamos ele numa escala de prioridade. Primeiro Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, depois confim da terra. Não foi isso que Jesus disse. Aí a gente coloca essa escala de prioridade e diz: eu não vou pregar lá porque eu ainda não preguei na minha Jerusalém. Está errado, não é isso que o versículo diz. Bora falar o versículo de novo? Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. O que Jesus está fazendo não é estabelecendo escala de prioridade, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não. O que Jesus está falando é: enquanto prega em Jerusalém, é para pregar na Judéia, é para pregar ao mesmo tempo em Samaria, é para pregar ao mesmo tempo nos confins da terra. Não há esse negócio de priorizar. Depois que o Espírito foi enviado, a missão da igreja é: onde houver almas para serem evangelizadas, ali existe um campo missionário. Como respondeu John Wesley: a minha paróquia é o mundo. Todo servo de Deus é um mensageiro, toda serva de Deus é uma mensageira. Todo cristão, de novo, como disse o John Wesley, tem que estar preparado a pregar e a morrer, sabendo que eu estarei pregando a igreja. Primeiro lugar, mensageiros de Deus devem primeiramente ser impactados pela glória de Deus. Ezequiel não anuncia
a mensagem à casa rebelde, enquanto não foi impactado pela glória de Deus. Se eu for usar exemplos do Antigo Testamento, vocês sabem que são muitos. Deus se manifesta em glória, a pessoa é humilhada por essa glória, depois ela sai a anunciar a mensagem ou cumprir a sua vocação. Por quê, pastor? Porque os que mais admiram a glória de Deus são os que se esforçam para melhorar a vida dos homens. Sem antes de ver a glória de Deus, a gente não consegue enxergar nem a nossa miserabilidade, quem dirá a miserabilidade do outro. Enquanto o Espírito Santo não fizer brilhar diante de nossos olhos a glória ou as glórias de Cristo, enquanto meditamos nas Escrituras, não estaremos prontos a falar de Jesus. Eu vou repetir: enquanto o Espírito Santo não fizer brilhar diante de nossos olhos as glórias de Cristo, enquanto lemos a Bíblia, nenhum de nós estará apto a falar de Jesus. Ezequiel viu anjos adorando, Ezequiel viu anjos se submetendo à direção do Espírito, Ezequiel viu o trono se movendo, Ezequiel viu rodas, Ezequiel viu coisas gloriosas, maravilhosas. Porém, depois dessa gloriosa visão, é que ele pode ir. Os discípulos, antes de se tornarem apóstolos, tiveram que ver a glória de Cristo. Viram a glória de Jesus na grande pesca, viram a glória de Jesus na transformação da água em vinho, viram a glória de Jesus nas ressurreições, viram a glória de Jesus na cruz, viram a glória de Jesus na sua ressurreição, viram a glória de Jesus na sua ascensão. Depois disto, foram falar de Jesus. Se você não viu a glória de quem te envia, você, quando for enviado ou oferecido, vai pensar que a glória é tua, vai pensar que é por tua causa, vai pensar que é porque tu é top. Por quê? Porque você de fato não reconheceu a verdadeira glória. Agora olhe para o ministério de alguém que brilha, olha para o ministério de alguém que é respeitado, mas continua de pé, continua honrando a família, continua honrando as doutrinas da Bíblia. Continua, pastor, continua ganhando alma e cuidando de gente. Continua, pastor, e não precisa humilhar ninguém para crescer. Não, pastor, não derruba ninguém para subir na vida. Não, pastor. Qual é o segredo? É que quem viu a glória de Deus sabe que a glória humana não é nada. Quem já viu a glória de Deus não aceita glórias humanas, nem a sua própria. Quem já viu a glória de Deus quer trazer os homens a se tornarem semelhantes a Cristo. Oh, irmão, essa é a noite que eu te convido. Medita na glória da encarnação, medita na glória das pregações de Jesus, medita na glória da ascensão de Cristo, medita como Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Tudo isso é glorioso. Se Jesus for o centro do seu ministério, aí você verá que só a glória dele é suficiente. Aleluia. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, seja a glória por tudo fez por nós. Olha a glória da cruz, por seu sangue lavou-me, seu poder
toda a glória, seja a glória e a honra. Até quando? Para sempre, para sempre. Irmã, você canta lindo, glória a Deus. Rapaz, que mensagem, glória a Deus. Que congresso abençoado, glória a Deus. Salmo 29:9, no templo tudo diz glória, porque dele, por ele, para ele, porque dele fonte, por ele processo, para ele destino, são todas as coisas. Quem quer servir como mensageiro de Deus deve reconhecer que o chamado vem somente de Deus. Não é a necessidade do campo. Tá faltando pregador, vou meter as caras. Não inventa não. Só porque tem dom de oratória. Eu estudei, eu me formei e eu sou top na oratória. Ou qualquer qualificação externa. Isso não autoriza alguém a entrar no serviço divino. Não é Ezequiel que diz: eu tenho experiência sacerdotal, eu tenho experiência profética. Escuta quem está no cativeiro, porque agora eu vou falar que eu tenho sangue azul. Nananina, não. Eu estava lá à beira do rio Quebar. De repente, o céu se abriu. De repente, eu vi visões de Deus. Filho do homem, põe-te em pé. Eu quero falar com você. Filho do homem, agora vai pregar. Pregar para quem? Para casa rebelde. Filho do homem, vai pregar. Talvez eles não te escutem, mas você vai falar a si mesmo. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe, é Deus quem define a tarefa, é Deus quem determina o campo do serviço, é Deus quem dá a mensagem, é Deus quem dá a mensagem. Capítulo 2, versículo 9, versículo 8: abre a boca e come o que eu te dou. E vi uma certa mão que se estendeu para mim, e essa mão me dava o rolo de um livro, e no livro estava escrito lamentações, suspiros e ais. Ô Senhor, não tem uma coisa legal? Não, se eu te chamei, sou eu que dou a mensagem. Não, Senhor, coloca um negocinho mais leve aí. Se eu te chamei, sou eu quem determina a mensagem. Não, Senhor, mas não vai ser muito legal eu pregar isso aqui. Se foi eu que te chamei, sou eu quem determina a mensagem. Se a mensagem é alterada por aqueles que te escutam, você não foi chamado por Deus. Se você tem que alargar a porta que é estreita, você não foi chamado por Deus. Pastor, se eu não sou chamado, eu sou o quê? Enxerido, oferecido, que pensa que a chamada é leve. Agora quem Deus chamou, Ele dá o rumo, Ele dá a mensagem, Ele dá a direção, Ele determina o público, Ele determina a hora. Quem é chamado por Deus é controlado por Deus. Se Deus não te controla, você não tem vocação. João 15,16: não foste vós que me escolhestes, ao contrário, fui eu quem escolhi a vós. Atos capítulo 13: separai-me, separa para mim Barnabé e Saulo. É Deus quem determina a missão. Agora está na moda aí, algumas pessoas, como disse o pastor Juliano, não fazem diferença nenhuma na igreja onde congrega, não passa de net crente. O que é o net crente? É o crítico da net. Google copia cola. A página do Facebook é seu certificado de ideologia. Por quê? Porque os comentários já estão prontos, mas na igreja não levantam um dedinho para responder na escola dominical. Não tem capacidade, não ensina ninguém na igreja onde congrega, mas na net, tu é o bichão mesmo. São esses caras que vêm cá e dizem assim: pregar na rua ninguém quer. Aí os irmãos sabem que às vezes eu não tenho paciência. Aí eu chego e falo assim: me manda foto de tu pregando na rua.
É que vocês só querem pregar no templo, vocês só querem pregar na igreja, e vocês. Queridão, quando ele chama, ele determina o que falar, onde falar, para quem falar. Eu não estou falando da missão integral da igreja, a missão total da igreja, a visão social da igreja. Existem pessoas que Deus os chamou para o ministério de mestre. E se tu for chamado para pregar na rua, pregue na rua. E quem for chamado para pastorear, vai pastorear a igreja. O Cristo que pregava na praia e na rua também pregava na sinagoga, porque quem aceita a mensagem na rua tem que aprender a se desenvolver na sinagoga. Quem prega na rua aprendeu aonde? Na igreja. Quem aprende na igreja, pratica em casa, prega na rua. Aquele que você evangeliza na rua, ele tem que ser trazido à igreja para aprender com o seu pastor, para aprender com o teólogo que tu critica, porque ele sabe o que tu não sabe. Então entenda o que eu vou lhe dizer. O evangelista prepara a terra, o pastor lança a semente, o mestre rega, o profeta vigia, e o ministério apostólico envia aquele que o pregador de rua ganhou. Lembra quando Paulo disse: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento? O evangelista planta, é o pregador da rua. O mestre rega e Deus dá o crescimento. Quem é o pregador da rua? A ovelha enviada para o meio dos lobos. Quem é o pastor e o mestre ou o profeta? Aqueles que alimentam as ovelhas. Fica na tua, cumpra teu chamado e respeita o chamado do outro. Fica tranquilo que eu não peço para dar glória a Deus não. Terceiro lugar, quem serve como mensageiro de Deus será por Deus capacitado. Filho do homem, põe-te em pé. Eu até queria, mas eu não consigo não. Tu acabou de ter uma experiência gloriosa, fica em pé. Não dou conta não. É agora que eu te levanto. Não entendi, pastor. Cada vez que você for fazer alguma coisa para Deus, e isso que você está fazendo para Deus, você pode fazer pela sua própria força, então pare de fazer pensando que você está fazendo para Deus, porque o que você faz para Deus não depende de sua força, tem que depender da força de Deus. Deus nunca vai te mandar fazer nada para Ele que você possa fazer pela sua própria força. Entrou em mim o Espírito e me levantou. Então, querido, o chamado de Deus para o serviço na igreja, para a pregação do evangelho, não é feito com base no dom que você já tem. Deus não me chamou para pregar porque eu já tinha o dom de pregar. Deus não me chamou a escrever porque eu já tinha a capacidade da escrita. Deus não me chamou a estudar teologia porque eu já sabia teologar. É o contrário. Os dons me são dados com base na tarefa que Ele já me deu. Deus nunca te dará uma ordem se Ele não te capacita para obedecê-la. Eu sei que há um chamado no seu coração, há um desejo aqui para ganhar alma, e o Espírito está dizendo: esse desejo que arde é só o início do que eu quero fazer na sua vida. Então, antes de começar, enxerga a glória de Cristo. Antes de começar, se submeta na igreja onde você congrega. Continua ou comece servindo lá, ajude lá, seja uma bênção lá, vai aprendendo lá, e Deus vai nos capacitando através dos irmãos que nos cercam, através dos pastores que nos aconselham, através dos nossos irmãos que vão nos exortando e vão tomando na nossa mão. Em quarto lugar, eu sei que você está anotando, quem serve como mensageiro na obra de Deus, ou seja, a igreja, que é a mensageira de Deus, deve reconhecer que o chamado não é para o sucesso, mas é um chamado à fidelidade. Deus não me chamou
para ter sucesso. Alguém já me perguntou, e eu sei que já perguntou aos pregadores que estão aqui, qual o segredo? Segredo de quê? Segredo de quê? Para ter esse tanto de seguidor, esse tanto de agenda, viajar como vocês viajam. Ou qual o segredo de ter a palavra na mente, de não ter medo de falar o que a palavra ensina? Aí sim a pergunta é certa. Qual o segredo, irmão? Jejum, oração, leitura da palavra, servir a sua igreja local. Forte, né? Profundo, irmão. O básico ainda funciona, né, amor? O básico ainda funciona, irmão. Deus não chama o profeta para o sucesso. Olha que coisa linda, interessante, completa e perfeita. Versículo 2, eu te levanto. Versículo 3, eu te envio. Eu vou? Vai, mas é tudo casa rebelde. E eles e os pais deles pecam contra mim. Até hoje, viu? Ou seja, tu vai lá e vai encontrar eles rebeldes. 4, são tudo de semblante duro, vão te olhar com cara feia, viu? E obstinado de coração. Não é só a cara que é feia não, o coração também é, viu? Sério, Senhor, sério. Talvez eles não te escutem, tá bom? Eu não vou ter sucesso, eles não vão me escutar. Não, problema deles, eu não te chamei para ter sucesso. Como assim, Senhor? Está me chamando para quê? Escutando ou não, fale. Escutando ou não, fale. Tendo resultado ou não, fale. Dando glória ou não, fale. Gostando ou não, fale. Agendando ou não, fale. Ganhando seguidor ou perdendo, fale. Eu não te chamei para entreter bode, eu te chamei para alimentar a ovelha e transformar o bode pelo poder da palavra. Seja fiel. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. O Espírito está dizendo: não importa o que dizem, não importa os bloqueios, não importa o que fecham. Se a palavra está aberta, se a porta do quarto é fechada para orar, fica com Deus, fica com Deus, seja fiel a Deus. Jeremias pregou 40 anos e foi todo mundo para o cativeiro, mas ele morreu fiel. Moisés cuidou daquele povo o tempo todo e não entrou na terra, mas morreu fiel. Paulo plantou igreja, cuidou de gente, foi açoitado. E qual foi o sucesso dele? Combati o bom combate, terminei a carreira, mas a fé não terminou, a fé eu guardei. Estevão, o que é sucesso, Estevão? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus para me receber. João, o que é sucesso no seu ministério, João? Eu vi seu rosto brilhando como o sol, vestes brancas e compridas até os pés, cabelos brancos como a lã. E ele me disse: estive morto, mas eis que estou vivo para os séculos dos séculos. Isaías, você vai ser... Gratidão a todos por assistir esse vídeo até aqui. Deixe o seu like para nos ajudar, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho para receber vídeos novos.